Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8. Eu vou abrir aqui também para o Facebook, já vamos dar início. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8, está escrito aqui uma passagem acerca do nascimento de Jesus. E diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Os anjos, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade, a quem ele quer bem. E assentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Amém? Que o Senhor possa falar comigo, que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa falar com todos nós nessa noite através da palavra, que Ele possa nos fortalecer nesses dias de dificuldade, nesses dias de luta, nesses dias onde que nós precisamos ter os nossos ânimos redobrados e fortalecidos em nome de Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, que bom que você está aqui, que bom que você resolveu tirar um tempinho do seu dia, do seu momento, nesse início de noite, para ouvir um pouco da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você está fazendo um investimento muito grande na sua vida. Essa palavra é para conforto, é para te fortalecer, é para te animar, te ajudar a prosseguir o caminho que nós temos aqui. O texto que Lucas faz menção aqui no capítulo 2 do seu evangelho é o texto que traz o relato do nascimento de Jesus, né? Eu acredito que você, algum tempo, algum momento, já escutou esse relato, já viu, né? Já que é um relato tão divulgado, né? E principalmente na época de Natal, através dos presépios ensaiados, né? As cantatas de natais, né? Então, assim, esse relato traz aqui a história do nascimento de Jesus. E o contexto da história do nascimento de Jesus, ali em Belém, naquela manjedoura, uma cidade muito simples, né? E o nascimento num local ainda muito mais simples, um local onde era um local de guarda de animais. Foi ali que o Salvador do mundo nasceu, foi ali que o Salvador do mundo veio a se manifestar nesse mundo. E quando os anjos aparecem ali especificamente para os pastores, ele diz: olha, nós viemos anunciar que algo novo penetrou no mundo, que algo novo está sendo inserido neste mundo, e algo profundo, que é o nascimento de Deus encarnado em Cristo Jesus, há de trazer uma boa nova para toda a humanidade. E diz a palavra que essa milícia de anjos, ele diz: glória a Deus nas maiores alturas, paz à terra aos homens, a quem ele quer bem. A introdução de Deus na terra, a introdução de Deus entre os homens, a manifestação de Deus entre nós, já no seu nascimento, a testificação do desejo do que Deus quer para mim, do que Deus quer para nós, qual que é o desejo de Deus. Quando a milícia celestial cantava e anunciava dizendo:
paz aos homens de boa vontade, a quem Deus quer bem, a quem Deus quer muito bem. Deus continua querendo o bem de toda a humanidade. Deus deseja o bem de toda a humanidade. O que o relato do nascimento de Jesus traz implicitamente essa verdade, que nunca deixou, de forma alguma, nenhuma sombra de dúvida, de que esse sempre foi e sempre será o desejo de Deus para com todos os homens. É que todos os homens vivam em paz, é que todos os homens vivam bem, é que todos os homens sejam visitados pela paz e a pacificação que Deus promove, que Deus deseja, que Deus testifica, que Deus quer que seja uma realidade na vida daqueles que recebem essa manifestação, essa introdução, essa penetração do Filho de Deus no nosso meio. Jesus nascendo. E uma das coisas interessantes que nós observamos aqui é que do nascimento de Jesus, que fora profetizado nas Escrituras, nos antigos escritos, no Antigo Testamento, dizendo entre os profetas o local aonde Jesus ia nascer, a cidade de Belém, aonde seria o local do nascimento de Jesus. E o contexto por detrás disto é interessante, porque ele me mostra que teve magos que vinham do Oriente, que vinham da Pérsia, que vinham de um país longe de Israel, e saíram seguindo uma estrela, seguindo um astro, para ir ter de encontro ao nascimento de Jesus. 3 magos que saíram ali para ir ter encontro, para encontrar Jesus. Aí o outro relato que nós lemos aqui, que é o relato de anjos, de uma milícia celestial de anjos, que aparece para pastores simples que estão ali na vigília da noite, no campo, pastoreando. E esses anjos visitam esses pastores simples e falam: olha, nasceu o Salvador do mundo, nasceu o libertador da humanidade. E esses anjos se manifestam a esses simples pastores para levá-los e conduzi-los até o local do nascimento. O que eu entendo? O que eu quero dizer com tudo isso? Qual que é a mensagem do Evangelho para nós nessa noite acerca do nascimento de Jesus? É a mensagem de pessoas se deslocando ao encontro da vida. A vida sendo gerada, a vida agora manifestada, a vida que não é simplesmente a vida de mais uma criança, de mais um nascimento, de mais uma outra pessoa sendo colocada no mundo, mas o nascimento do Filho de Deus, o nascimento do próprio Deus, e pessoas sendo arregimentadas por anjos, sendo direcionadas por estrelas, a saírem dos campos, a saírem de outras nações e ir de encontro a Deus, ir de encontro ao nascimento de Jesus. O que a palavra me orienta nesse sentido, e eu quero passar isso para você, é essa alegoria que nos serve de um modelo para que cada um de nós tenhamos esse despreendimento, esse desejo, essa vontade diária, constante, de também ir de encontro a Jesus. Ir de encontro a Deus, ir de encontro ao Salvador e ao Libertador do mundo. Olha, o problema que a humanidade passa, o problema que a humanidade tem, o problema que a humanidade sofre, muitas vezes o é causado pelo não entendimento de ir a Deus, de buscar a Deus, de estar em contato com o Senhor. O ser humano hoje ele entra em contato e ele se mergulha nas ansiedades, nas preocupações, ele se derrama e ele mergulha nos problemas. E os problemas são caóticos, os problemas são inúmeros, os problemas estão dos nossos lados, as dificuldades, as enfermidades, as estatísticas tenebrosas e medonhas e terríveis que nós temos tido notícias. As pessoas estão indo ao encontro, as pessoas estão se mergulhando e não estão entendendo que
o primordial, o principal é ir de encontro a Deus, é ir de encontro ao Salvador do mundo, é ir de encontro a Jesus. E Deus visita tais pessoas que desejam ser visitadas por Ele. Deus visita e Deus consola. Deus visita e Deus trabalha. Deus visita e Deus promove ação. Deus promove conforto. Deus promove agasalho. Deus promove proteção. Hoje é o dia de nós irmos de encontro a Deus. Ele já nasceu. Ele já se manifestou. E Ele está presente. Precisamos de encontro a Deus. Deus visitando pessoas às quais ninguém mais importava. Talvez hoje em dia você olha para a sua vida e pensa assim, olha, ninguém importa comigo, ninguém importa com a minha vida, as coisas estão acontecendo e ninguém importa o que está acontecendo dentro da minha casa, ninguém importa com a minha saúde, ninguém importa com o meu problema, ninguém importa com a minha dificuldade, e as pessoas estão sofrendo, e as pessoas estão padecendo nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus embates, mas eu quero dizer que Deus se importa com você, Deus se importa com todos, mas Deus se importa também com os humildes, e acima de tudo, Deus se importa com aqueles que ninguém mais se importa. Com aqueles que ninguém mais se importa neste mundo, nesta vida, Deus se importa. Talvez essa seja a sua concepção. Talvez hoje, nesta noite, neste momento, essa seja a sua mentalidade. De que ninguém mais nesse mundo se importa com você. Mas Deus se importa. E Deus se importa muito porque eu vejo que no nascimento de Jesus, eu vejo pastores que nada tinha a ver com a situação. Eu vejo pastores que nada tinha de conhecimento da Bíblia ou de teologia alguma, de religião alguma. Eu vejo pessoas, eu vejo os 3 reis magos, eu vejo pessoas que vieram ali do Oriente, que se deslocaram da Pérsia, que vieram de locais distantes, sem nenhuma instrução bíblica, sem nenhuma instrução e conhecimento da Bíblia. Pessoas que vão sem o conhecimento da religião. E eu vejo o aparecimento de Deus na terra. Eu vejo o aparecimento de Deus na terra em Jesus Cristo e em Jesus. E eu vejo que esse aparecimento de Jesus na terra, aqui prefigurado pelo nascimento dele, eu vejo isso que tem tudo a ver com aquilo que eu muito falo, que é acerca da ordem de Melquisedeque. A ordem daquele que adora a Deus sem saber de onde veio, de onde vai, mas simplesmente adora a Deus. Assim era Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, citado em Gênesis 14. Ele aparece diante de Abraão e Abraão só tem entendimento. Esse é um adorador de Deus. E a palavra fala que ele não tinha linhagem, que não tinha genealogia, que nem sabia de quem, onde ele era, de onde ele vinha, qual era a sua família, qual era a sua linha religiosa, qual era a sua formação, qual era a sua familiaridade, qual era a sua árvore genealógica. Simplesmente Melquisedeque aparece e é descrito como o sacerdote adorador de Deus. E eu vejo que essa manifestação de Deus aos magos, aos 3 reis magos que veio da Pérsia, que veio do Oriente. Eu vejo essa manifestação de Deus aos pastores que estavam no campo, na vigília noturna. Pastores que não tinham conhecimento de teologia, pastores que não conheciam a profecia, pastores que não conheciam a Bíblia, os magos do Oriente que saíram e seguiram um mastro, uma estrela para chegar até Deus, e ali foram até Deus sem conhecimento da religião, sem reconhecimento de Bíblia, sem conhecimento de teologia. Eu me identifico muito com a ordem de Melquisedeque na manifestação de Jesus e de Deus na vida dessas pessoas simples, pessoas que talvez ninguém dava importância, mas que Jesus importava por elas, que Deus se importava por elas e que Deus fez questão de atraí-las até Ele. Que é esse amor e que é essa graça de Deus que traz pessoas lá da Pérsia, lá do extremo Oriente, e que façam com que essas pessoas caminhem em direção a Belém, e que busca pastorzinhos que estão ali na noite guardando seus gados, suas ovelhas, e que não conheciam e que não sabiam de coisa alguma,
para ir em direção a Deus e buscarem a Deus. Com isso, para mim, fica muito claro, queridos, e fica muito claro para todos nós entendermos uma coisa, que aqueles que tinham uma Bíblia na mão, que aqueles que tinham conhecimento teológico, aqueles que naquela época precedente ao nascimento de Jesus, tinha em suas mãos, em Jerusalém, a capital da religião da época, tinha e conhecia as profecias acerca do nascimento de Jesus, mas que nenhum deles se levantaram e caminharam para irem diante de Deus, ao nascimento de Deus, para adorar. Pessoas que tinham conhecimento e que não buscaram. E eu vejo que quem não tinha a mão na Bíblia, que morava lá na Pérsia, e cometeu uma loucura de seguir um astro, de seguir uma estrela, e sair andando para ir ao encontro de Deus e para adorá-lo, e para chegar até Deus. Os pastores que não tinham nenhuma instrução acadêmica, pastores simples, pastores que não tinham nenhum conhecimento de teologia nenhuma, e que saem, mas que foram visitados por anjos, que foram ali diante de uma manifestação celestial, anjos que foram ao encontro desses pastores simples e sem conhecimento, e que acreditaram, e foram ver Deus, e foram de encontro a Deus. Isso deixa para nós, pelo menos para mim, uma lição muito clara, que não adianta a gente, por exemplo, carregar as Escrituras das mãos, que não adianta a gente carregar simplesmente a Bíblia debaixo do braço, segurar a Bíblia e dizer que nós conhecemos a Bíblia, que não adianta nós decorarmos a informação, que não adianta nós decorarmos e conhecermos a profecia acerca de Deus, a palavra acerca de Deus. O que realmente importa acerca do Evangelho é levantar, é andar, é praticar, é crer, é seguir e ir de encontro a Jesus e ir de encontro a Deus. É isso que o Evangelho me mostra. Não adianta o conhecimento teórico da palavra, da Bíblia, se eu não me preocupo e procuro ter de encontro a Deus. O que o Evangelho me ensina nesta passagem acerca do nascimento de Jesus? Que não é nem Natal, né? Mas Natal para mim é todo dia, Natal para você é todo dia. É sempre que Deus entra no coração e na vida da pessoa. O que essa passagem me ensina? Que o Natal, que o aparecimento, que o nascimento de Deus é para todos aqueles que sem informação ou com informação, mas que se dispõem a ir ao encontro de Deus. Ao passo que muitos que detêm informação estão preocupados com tantas coisas nesses dias, estão preocupados em resolver as coisas que não estão dentro da alçada, estão preocupados em se manifestar e darem opiniões pertinentes à naturalidade de uma coisa que para eles é perca de tempo no tocante que se nada adianta para a minha vida eu me interar com as coisas que está acontecendo ao meu redor, se primeiramente eu não mergulhar a Deus, se eu não mergulhar em Deus, se eu não buscar a Deus, se eu não ir primeiramente de encontro a Deus, que irá me fortalecer para as coisas que estão ao meu redor. Deus se preocupa com você e Deus vai se revelar, se manifestar, acolher, confortar, fortalecer, proteger e ajudar aqueles que se dispõem, talvez escutando anjos, escutando e vendo astros, ou numa linguagem bem alegórica para nós, desacreditando de tudo aquilo que parece impossível e acreditando no sobrenatural de Deus e andando por fé em direção a Deus, de forma que essa fé vem entrando dentro dessa pessoa, desse ser, e essa fé vem iluminando o entendimento e vem fortalecendo as pessoas nesse Deus bem presente na tribulação, como diz o Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu refúgio bem presente na tribulação.
Ah, queridos, Deus nos chama nesta noite para que possamos ir de encontro a Ele. Pastor, eu não conheço nada de Deus. Eu sei muito pouco da Bíblia. Quase não sei orar. Eu quase leio e não entendo. Olha, os magos não tinham Bíblia. Os pastores não tinham entendimento. Mas eles tinham dentro de si algo que é muito mais profundo do que ter entendimento ou de conhecimento bíblico, teórico e não praticável, que era o desejo de ir ao encontro de Deus. De forma, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido companheiro, minha querida amiga, que talvez esteja nesses dias sofrendo, angustiado, e não sabe como reagir e agir nessa situação. Deixa simplesmente essa pequena fé brotar dentro do teu coração, pois creia, essa fé será uma luz, uma luminária a te nortear na direção de Deus, no caminho de Deus, ao encontro de Deus. E uma vez indo de encontro a Deus, de encontro a esse Jesus maravilhoso, abraçá-lo, acatá-lo, amá-lo e começar a viver este evangelho, começar a praticar essas boas novas. Porque lembra o que os anjos dizem? Quando os anjos aparecem naquela noite: e isto vos será por sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura, em uma simplicidade de uma manjedoura. Uma simplicidade de vida, porque Deus se preocupa com os simples. Deus se preocupa com todos, mas Deus se preocupa com você. Ele estava numa manjedoura, ele não estava num berço de ouro. Ele estava numa manjedoura para dizer que ele não é melhor do que ninguém. Ele estava numa manjedoura para te mostrar que na simplicidade, talvez na escassez das coisas, ele também está presente. Na escassez de alguma necessidade material, Jesus estava na manjedoura. Ele está também com você. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Ele estará deitado na manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial. Depois do anjo aparecer dando recado, uma milícia celestial acompanhando aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem ir de encontro a Deus, aqueles que adoram a Deus. Maior é os que estão com você dos que são contra. Maiores são os que é por você do que aqueles que se levantam contra você. É o anjo que aparece, os anjos em forma de milícia. Por que os anjos estavam ali ao redor dos pastorzinhos humildes, mostrando, norteando e apontando para Deus? Por quê? Porque eles tinham o desejo de buscarem a Deus. E toda vez que um coração sincero tem o desejo de buscar, de encontrar, de se entregar e de depender de Deus em toda a situação, e adorar a Deus, e ir para adorar a Deus, porque o intuito era ir adorar o nascimento de Deus, você pode ter certeza que anjos e milícias de anjos vão estar ao teu redor. Você entendeu a pegada? Você entendeu o recado do evangelho aqui? Os anjos, uma milícia de anjos, vários anjos, ao lado de pastorzinhos. Por quê? Porque os pastorzinhos iam adorar. Os pastorzinhos iam adorar a Deus. Os pastorzinhos não iam barganhar com Deus. Os pastorzinhos não iam pedir dinheiro para Deus. Os pastorzinhos não iam exigir de Deus nada. Eles simplesmente iam adorar. E por irem adorar a Deus, os anjos se acamparam ao redor deles. Os anjos direcionaram, os anjos protegeram. E não foi outra coisa senão uma entrega voluntária de amor quando os magos chegam e trazem ouro, incenso e mirra. Os pastorzinhos depositam ali a oferta do coração e do amor. Porque uns trouxeram ouro, incenso e mirra, e outros chegaram de mãos vazias. Mas tanto um ou outro tinha uma profundidade maior do que qualquer entrega, que foi entrega do amor, que foi entrega da adoração. Então toda vez que você busca a Deus, toda vez que você vai diante de Deus,
Toda vez que você procura o Senhor para adorá-lo, não para barganhar, não para exigir trocas, não para dizer, Deus, eu estou aqui porque o Senhor tem que me guardar, eu estou aqui porque o Senhor tem que me proteger, eu estou aqui porque eu sou diferente, eu sou especial, e o Senhor tem que cercar-me com os seus anjos. Não, mas toda vez que você vai para adorá-lo, para buscá-lo, na sinceridade, no desejo, você pode ter certeza, os anjos do Senhor estão ao seu lado. E o que esta milícia diz para aqueles homens? Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus e paz aos homens que Deus quer muito bem. Paz aos homens que Deus quer proteger, que Deus quer guardar. Deus nunca deixou de querer bem à humanidade. Deus nunca deixou de querer bem o homem. Deus nunca deixou de querer bem qualquer que fosse a criatura, o ser humano, o estado onde ele se encontra, aonde ele está, da forma que ele está vivendo, do jeito que ele se encontra, do jeito que muitas pessoas hoje estão aí. Ele ainda quer muito bem. Ele deseja paz, ele deseja amor e ele deseja proteção. Resumindo e sintetizando essa simples passagem, mas poderosa, que me leva a um afunilamento para me guardar nessa noite como mensagem para mim, para você, é esta simples do Evangelho. É o desejo de se levantar e ir de encontro a Deus. É o desejo de ir de encontro a Deus pela fé. É o desejo que sobrepõe todo conhecimento bíblico, que sobrepõe todo conhecimento teológico, que sobrepõe esse desejo todo conhecimento de seminários, porque eu sou pastor eu sei mais, porque eu sou bispo eu sei mais, porque eu sou apóstolo eu sei mais. Não. Ele foi e se manifestou para os pastorzinhos simples que não sabiam nada da palavra de Deus, mas que queriam ir, mas queriam e desejavam ir de encontro. Ao passo que os religiosos de Jerusalém, que tinham a Bíblia, que tinham as profecias, ninguém deles, ninguém da religião, se levantou para ir adorá-los. Ninguém da religião teve uma visitação de anjos como esses humildes pastores tiveram. Ninguém da religião teve um direcionamento do céu, de uma estrela, que chamou os magos do Oriente, da Pérsia, para ir adorar a Deus. Porque, na realidade, essa geração não é muito diferente daquela, e a preocupação maior é preocupação com a religião. É a preocupação com a minha visão da minha igreja, é a preocupação com a doutrina da minha igreja, é que eu tenho que estar submisso à minha doutrina, é que eu tenho que estar submisso à minha visão da minha igreja, é que eu tenho que estar submisso a preceitos humanos, e usam de argumentos assim, sabe? Não, eu tenho que estar debaixo do preceito humano, porque o homem, ele está debaixo da autoridade de Deus. E nessa, o que eu percebo e o que eu vejo, é que existe um rebanho faminto de ovelhas solitárias que não tem Deus, que não tem tido o acolhimento de Deus, que não tem tido a pacificação de Deus, por andarem debaixo desses que se dizem ser autoridade, serem da religião e ter talvez uma revelação maior e mais profunda de Deus. E essas pessoas estão sofrendo. Então, o que eu tenho da parte de Deus para te dizer para você nessa noite, é para você, é que Deus te ama muito. Pastor, mas eu não tenho um pastor sobre a minha vida. Eu, nesse exato momento, não frequento nenhuma igreja, não estou debaixo de nenhuma religião. Então, essa palavra é para você, porque Deus não está preocupado se você está debaixo de uma religião. Ele não está preocupado se você, neste momento, está obedecendo um guru religioso. Sabe o que ele está preocupado? Simplesmente para aliviar a sua dor e te procurar, e te sarar e te proteger?
é que você, nesse momento, escute esta palavra do Evangelho e tenha o desejo de se levantar, da onde quer que você se encontra. E esse levantar não é simplesmente algo mecânico e físico, é se levantar em fé e ir de encontro a Ele. Você está me entendendo? É isso. E, no mais, confiar nele, se entregar a Ele. No mais, é entender que Ele, sim, tem o poder de lançar fora todo o medo. No mais, é entender que, em meio a essa pandemia de coronavírus, e esse aumento exponencial de enfermidades, infecções e de algumas mortes já no nosso município, é saber que Ele cuida de você, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e que nada fica fora desse tudo, que você não precisa pagar nada para ter essa proteção, que você não precisa entregar nada para ter essa proteção, a não ser o seu amor, a não ser a sua entrega de vida. Ele te ama. Se algum dia você escutou da boca de qualquer um que seja, que Deus te abandonou, eu quero, em nome de Jesus, dizer o contrário. Ele jamais te abandonou. E Ele está ansioso, neste exato momento, para que você tenha apenas essa disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sozinho, solitário, talvez sozinho no campo da vigília noturna, olhando para as estrelas, vigiando o campo, mas olhando para as estrelas e vendo a imensidão do universo e crendo que existe um Deus maior que as estrelas, maior e mais poderoso que os anjos, maior e mais grandioso que toda a imensidão do universo, que olha por mim, que me ama e que me quer bem. E só exige de mim uma única coisa: que eu adoro a Ele em espírito e em verdade e que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Sabe? Você precisa dessa pacificação. Senhor Deus, que o Senhor possa guardar a cada um. Que essa palavra que é evangelho, porque eu tenho uma convicção plena do que eu disse aqui nessa simplicidade, é o evangelho do Senhor. É o teu evangelho. E que este evangelho possa guardar os corações nessa noite. Que este evangelho possa proteger vidas nessa noite. Mas, ó Deus, eu também entendo que a nossa oração, ela tem uma ação poderosa para visitar todos aqueles que estão talvez nesse momento enlutados com a perda de um familiar ou de um familiar que se encontra no leito da enfermidade. O Senhor pode libertar, o Senhor pode curar. Eu peço que o Senhor cure e liberte primeiramente a todas as pessoas do pavor do medo, do pavor da morte, do pavor da contaminação. Liberte o coração desse medo, liberte os pensamentos e a alma desse medo e guarda e faça aí o teu milagre naquilo que é concernente o teu desejo e a tua vontade. Orem uns pelos outros, orem por nós, guardem a cada um de nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém e amém.